Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória, que o Deus que nos criou, a sua imagem, também a sua semelhança, crie em vocês um novo coração semelhante ao coração do Senhor Jesus Cristo. Amém? E está escrito: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Gênesis 6, versículo 3. Veja, antes de enviar o dilúvio de águas sobre a terra, Deus disse que o seu Espírito Santo não lutaria com o homem para sempre, porque este era carnal. E o Senhor concedeu 120 anos aos habitantes da terra para que esses se arrependessem dos seus maus caminhos. Contudo, nós conhecemos a história e sabemos que os pensamentos dos homens foram de mal a pior, e somente uma família de 8 pessoas em meio a um gigantesco número de seres humanos acabou dando ouvidos aos conselhos de Deus e submetendo-se ao seu plano divino para salvar o homem da destruição. E quando nós lemos Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37, vemos que, semelhantemente a como os seres humanos se comportaram no período que antecedeu ao dilúvio de águas, a humanidade se comportará antes do dilúvio de fogo. E falando sobre como os antediluvianos viviam, o Espírito de Profecia nos diz o seguinte: procuravam tão somente satisfazer os desejos do seu orgulhoso coração e folgavam em cenas de prazer e impiedade. Não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar a sua existência. Adoravam a natureza em lugar do Deus da natureza. Glorificavam o gênio humano, adoravam as obras de suas próprias mãos e ensinavam seus filhos a curvarem-se ante imagens de escultura. Patriarcas e Profetas, página 54. Bom, no Éden, Deus havia estabelecido os princípios do seu eterno e perfeito governo, mas após a queda do homem, daí por diante, o ser humano procurou subverter os valores do céu, os quais visam fazer o bem ao próximo em vez de buscar a glória para si mesmo. E então, eles ergueram uma sociedade que tinha como objetivo desconstruir todos os valores celestiais, os quais foram dados aos nossos pais, Adão e Eva, para estabelecerem então uma sociedade egocêntrica, ao ponto de negarem o próprio Deus. E, irmãos, assim como a sociedade dos antediluvianos procurou destruir e também subverter os valores que foram dados para a humanidade lá no Éden, da mesma forma, a sociedade de hoje busca subverter todos os valores cristãos. E de todas as maneiras, a sociedade moderna está procurando destruir a imagem da família, que não apenas é a base da sociedade, mas também é a base da igreja. E, meus amigos, uma campanha dos Correios da Noruega colocou o Papai Noel em um relacionamento gay para marcar então 50 anos do fim da lei que proibia relações entre pessoas do mesmo sexo naquele país. E intitulado de Quando Harry Conhece Noel, o vídeo de quase 4 minutos mostra como Harry, um homem gay de meia idade, flagra de forma acidental Noel em sua casa na véspera de Natal. E o vídeo mostra as visitas anuais do Papai Noel a Harry, até que Harry decide, em uma carta endereçada ao Polo Norte, declarar seu sentimento por Noel. E por fim, o comercial se encerra com um beijo do Papai Noel em Harry. Bom, embora a festa do Natal seja essencialmente pagã, a verdade é que ela foi associada ao cristianismo. E em meio a pinheiros e guirlandas de Natal, os presépios com figuras de Jesus, Maria, José e também os magos do Oriente sempre estão presentes. E ao esse comercial apresentar o Papai Noel, que está muito mais associado com as crianças do que com os adultos, tendo um relacionamento diferente daquele que foi estabelecido em Gênesis, isso não apenas está desconstruindo a imagem bíblica da família e do gênero humano para as crianças e para os adultos, mas, ao mesmo tempo, também está solapando os princípios cristãos pelo fato do Natal ter sido associado ao cristianismo. Mas, amigos, não apenas os Correios da Noruega que estão empenhados nessa desconstrução dos valores cristãos, pois nesse ano de 2021 nós tivemos uma avalanche de campanhas nesse sentido. E há pouco tempo, o Salgadinho Doritos também lançou um comercial no qual ele apresentava 2 fantasmas gays no dia de Los Muertos, indo assim de encontro não apenas ao que as escrituras dizem a respeito ao relacionamento afetivo, mas também apoiando a necromancia, a qual é considerada abominável pelas escrituras, pois está escrito: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Levíticos 20, versículo 6.
E amigos, no vídeo é mostrada uma família indo ao cemitério para fazer uma oferenda ao tio Alberto já falecido. E após o fantasma dele aparecer, iniciando assim uma conversa com a família, aparece um outro fantasma, o qual o tio Alberto, que era um senhor de idade avançada, diz que no mundo dos espíritos esse outro fantasma era o seu parceiro. E o comercial termina com a matriarca da família aplaudindo a atitude do seu falecido irmão, e toda a família concorda e se alegra com esse relacionamento dele. E com isso, esse comercial não apenas destrói a visão cristã sobre o casamento e sobre a mortalidade da alma, mas também lança por terra as palavras de Jesus de que no reino dos céus não há casamentos, mas todos seremos semelhantes aos anjos. Irmãos, também no meio do ano, a franquia Burger King apresentou um vídeo onde pais acompanhavam suas crianças e também adolescentes enquanto eles falavam diante delas sobre seus consentimentos no tocante ao relacionamento entre pessoas do mesmo sexo e também famílias LGBTs. E não ficando para trás, a franquia do McDonald's, lá da Alemanha, fez uma campanha com o famoso Leque Lanche Feliz, que é conhecido por distribuir brindes para as crianças. E a estratégia que foi utilizada pelos restaurantes foi a de entregar juntamente com o lanche um livrinho infantil LGBT sobre um menino e o seu tutu cor-de-rosa. E vejam, pelo fato das escrituras dizerem que o mundo jaz no maligno, era óbvio que o entretenimento hollywoodiano não ficaria de fora, mas também faria os seus esforços para desconstruir diante dos jovens os valores cristãos. E no novo filme da Marvel Comics, intitulado Eternos, que por sinal já é um título muito sugestivo, o super-herói e imortal Phastos é um pacifista e também um niilista que acredita que a vida não tem sentido. Contudo, após passar a se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo e adotar uma criança, ele passa a encontrar sentido na vida. E não ficando para trás, a concorrente da Marvel, a DC Comics, em seus quadrinhos apresentou o filho de Clark Kent com Lois Lane, o herói Jonathan Kent, se declarando bissexual. Meus amigos, aquilo que uma geração começa a ver com bons olhos, a próxima geração abraça. E acontece que no tocante às visões modernas, uma geração não é mais contada por várias décadas, mas a mentalidade pode passar por uma abrupta mudança muito rapidamente. Veja, a geração tradicionalista foi até 1940. A geração Baby Boomers vai de 1940 até 1960. Já a geração X foi de 1960 a 1980. A geração Y corresponde ao período que vai de 1980 a 1995. A geração Z começa em 1995 e termina no ano 2010. E a geração Alpha, que eu prefiro pensar que seja a geração Ômega, ou seja, a última, essa começou a partir de 2010. E, irmãos, muitos de vocês passaram por uma boa parte dessas gerações e sabem que aquilo que foi tabu para uma geração, para outra, tal coisa era completamente aceitável. Bom, não há dúvidas de que essa geração, desde a infância, está sendo doutrinada a se levantar contra todos os princípios cristãos para desconstruir tudo aquilo que é pautado no assim diz o Senhor. E como está escrito? Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Mateus 10, versículo 22. Veja, nós não seremos odiados por professarmos ser cristãos e por frequentarmos uma igreja. Mas nós seremos odiados pela essência do nome de Jesus. E Jesus significa Salvador. E amigos, do que Jesus veio nos salvar? Bom, Jesus não veio apenas nos salvar do cativeiro da morte eterna, mas ele veio nos salvar do pecado, o qual leva à morte eterna. Mas o que é pecado? Bom, como diz o apóstolo João, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Irmãos, nós não vamos ser odiados por levantarmos a bandeira do cristianismo ou mesmo por dizermos que somos adventistas do sétimo dia, mas nós seremos odiados porque em um mundo que a lei de Deus, a qual é a base do seu eterno e perfeito governo, é abolida, vai haver então um povo chamado de remanescente, que não apenas exaltará essa lei, mas também vindicará a vigência eterna da mesma, pois terão essa lei escrita em seus corações e não apenas em palavras, mas principalmente em ações, proclamarão que a lei é boa, santa, justa e perfeita.
Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Mas antes de nos despedirmos, eu quero fazer um convite para vocês me auxiliarem a alcançar o público não adventista. E agora, amanhã, nesse sábado, dia 27 de novembro, às 13 horas, eu irei iniciar uma série de estudos bíblicos intitulada A Grande Batalha, onde eu estarei então discorrendo desde a queda de Lúcifer até o estabelecimento do eterno reino de Deus após o milênio. E para que o YouTube esteja a divulgar essa série para aqueles que não são adventistas, então eu peço que nesse próximo sábado, a partir das 13 horas, vocês assistam esse primeiro vídeo, deixem ali o seu like, façam também o seu comentário, compartilhem com aqueles que são e não são principalmente da nossa fé, para que assim o YouTube entenda que aquele conteúdo é algo relevante e o divulgue para muitas pessoas, principalmente as que não são da nossa fé. E se esse vídeo aqui que você está assistindo foi relevante para você, eu peço então que deixe também o seu like e faça um comentário que ajude a fortalecer a fé dos irmãos nesse período tão difícil que nós estamos vivendo, um período de desconstrução de todos os valores que estão estabelecidos nas Sagradas Escrituras. E então, meus irmãos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça abundantemente em seus corações. Um feliz sábado desde já e até a próxima.